teses e mais teses. Isso mesmo. A época da Reforma Protestante foi fértil em produzir ideias que desafiavam a situação religiosa e, consequentemente, também o status social do mundo ocidental. Depois de suas teses de 1517, Lutero se viu, alguns meses depois, num evento em que apresentava um novo conjunto de ideias para debate. Fica comigo e vamos conhecer um pouco mais a respeito do debate de Heidelberg e dessas novas teses bombásticas do Doutor de Wittenberg. Na época em que Martim Lutero viveu e atuou, especialmente como professor, expor teses para debate era algo bastante comum. Aqui mesmo no canal já temos vídeos a respeito das suas famosas 95 teses contra as indulgências e também um vídeo sobre as suas 97 teses contra a teologia escolástica. Houve também, então, um evento da Ordem dos Agostinianos Alemães, da qual Lutero fazia parte, em que ele foi encarregado de apresentar algumas teses para apreciação para que fossem debatidas. Lutero foi, por 3 anos, o vigário distrital, representando a Turíngia e Meissen. Isso aconteceu aí entre 1515 e 1518. E a cada 3 anos havia, então, um encontro desta ordem. E desta vez seria em 1518, ficando a cargo de Lutero dirigir o debate. Nessa época, parece que ainda havia quem encorajasse Lutero a expor a sua teologia. As coisas, porém, logo mudariam. Para o evento que ficou conhecido como o debate de Heidelberg, Martim Lutero ele confeccionou 40 teses, sendo destas 28 teológicas e 12 teses filosóficas. Antes de falarmos um pouco mais a respeito dessas teses, uma curiosidade que nem todos sabem. O nome original de Lutero era Martin Luther. Era assim que ele assinava até 1518. Mas o debate de Heidelberg acaba se tornando também um marco, porque o reformador, a partir de então, passa a utilizar eleutérios, ou seja, o livre ou o liberto. É como se o reformador realmente desejasse comunicar algo a respeito de si mesmo, de suas descobertas, desde a sua assinatura, desde a assinatura do seu nome. Entende-se que Lutero experimenta uma mudança teológica que perpassa a maneira de também compreender a si mesmo. Ele experimentara a liberdade que só há em Cristo Jesus. É desta palavra, é do nome Eleutérios, que depois virá Luther, ou, como conhecemos, Lutero. Martim Lutero, ao que tudo indica, assina pela primeira vez como Martinus Eleutérios uma carta que ele escreve para seu colaborador e amigo Spalatino em 18 de maio de 1518, a fim de relatar ali nessa carta como as coisas transcorreram no debate de Heidelberg que tinha acontecido em abril. Há quem veja as 28 teses teológicas de Heidelberg em 1518 como uma evolução significativa das 95 teses do ano anterior, de uma simples disputa sobre a teologia por trás das indulgências para uma teologia agostiniana mais completa, uma teologia da graça soberana de Deus. O evento de Heidelberg, assim, também acabou marcando de forma contundente a chamada teologia da cruz, em contraposição à teologia da glória. Embora não tão badalada, ou pelo menos não tão conhecidas como as 95 teses de 6 meses antes, fato é que o debate de Heidelberg e as 28 teses teológicas ali apresentadas confirmaram a teologia da cruz de Lutero e demonstrava que a teologia do catolicismo medieval apresentava sérios conflitos com a teologia bíblica. As 28 teses de Lutero em Heidelberg podem ser consideradas um marco da teologia da cruz e, portanto, consolidam o solus Christus, importante ênfase da Reforma. Eu quero me restringir aqui neste vídeo às 28 teses teológicas de Lutero em Heidelberg. Para quem desejar olhar de perto cada uma das teses, elas encontram-se no volume 1 das obras selecionadas de Martim Lutero, publicadas em português pelas editoras Concórdia e Sinodal. Eu deixei um link aqui abaixo, você pode conferir na descrição depois. Lá, caso você tenha curiosidade, caso você tenha esse interesse, você pode também conferir as 12 teses filosóficas
contra a metafísica de Aristóteles. Vamos lá então, o que dizem as 28 teses teológicas de Heidelberg? Num primeiro momento, Lutero busca provar que o comportamento humano, a sua ética, suas boas obras, ou seja, nada em nós mesmos é capaz de fundamentar alguma justificativa diante de Deus. Mesmo que a pessoa procure conhecer e seguir à risca todas as leis de Deus, ainda assim não será justificado. Em sua primeira tese, o reformador declara o seguinte: a lei de Deus, apesar de ser uma benéfica doutrina da vida, não pode levar o ser humano à justiça, antes o impede. Lutero também aborda a questão do livre-arbítrio. Nas teses 13, 14 e 15, o reformador vai dizer que o ser livre é uma ilusão, ou seja, o que se chama de livre-arbítrio é, na realidade, um arbítrio que é escravo do pecado. Lutero voltará a esse tema em outros de seus escritos. A única maneira, portanto, de o pecador encontrar a graça de Deus é se rendendo, entregando-se totalmente a Cristo. Vejamos como ele descreve isso em sua tese de número 18. Certo é que o ser humano deve desesperar totalmente de si mesmo, a fim de tornar-se apto para conseguir a graça de Cristo. Toda autoconfiança, toda pretensão, arrogância e vaidade precisam cair rendendo-se a Cristo. Essa humildade é também fundamental para que se formule uma boa teologia, uma teologia que busca o conhecimento de Deus no Cristo crucificado e não se fundamenta no próprio entendimento. A revelação de Deus é recebida e discernida em humildade, de forma receptiva e com os olhos fitos na cruz. Nas palavras de Lutero, na tese 22, a sabedoria que enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as a partir das obras, se envaidece, fica cega e endurecida por completo. Enfim, basear-se apenas no próprio entendimento, em nossa capacidade intelectual, em nossos próprios méritos, produzirá apenas uma teologia da glória, que ao fim serve apenas para a vaidade, não gera vida e fará do teólogo, no máximo, um cego a guiar outros cegos. Aqui parece termos como pano de fundo as conhecidas palavras de Jesus, quando o Salvador afirmou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Em outras palavras, evocando então mais uma vez a teologia da cruz de Lutero, a salvação em Cristo é para o pecador e não para quem se acha justo. O justo não entende necessitar de justificação. É alguém que se gloria em si mesmo, em suas próprias obras e méritos pessoais. A verdadeira realidade daquilo que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo e da cruz implicam num realismo que os ufanistas são incapazes de enxergar. Nas palavras do reformador, o teólogo da glória afirma ser bom o que é mal, e mal o que é bom. O teólogo da cruz diz as coisas como elas são. Dito isto, porém, é preciso evitar alguns equívocos que tal entendimento pode gerar. Será que Lutero estaria dizendo que toda lei e toda a obra se tornam inúteis e devem agora ser desprezados? De forma alguma. O ponto é que em Cristo tudo é bom e poderá ser aproveitado da melhor maneira. Fora de Cristo, porém, os seres humanos acabarão fazendo um péssimo uso até das melhores coisas. Assim, no entendimento de Lutero, justo não é quem pratica muitas obras, mas quem, sem obra, muito crê em Cristo. Quando cremos em Cristo, nós depositamos toda a nossa confiança, a nossa esperança em algo que já foi feito. Sim, Cristo veio e nos justificou, morrendo a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a vida, a verdadeira vida. Aquele, porém, que ainda se baseia nas próprias obras, procura num futuro incerto alguma esperança baseada em si mesmo. A lei diz, faz isto, mas nunca é feito. A graça diz, crê neste, e já está tudo feito. É ou não é algo maravilhoso poder confiar a nossa vida e esperança totalmente na obra que Cristo fez por nós? Tudo isso, enfim, graças ao amor de Deus que nos criou e ao mundo inteiro para nos amar
a ponto de enviar o próprio Filho. Enfim, a única obra em ação e que é verdadeiramente útil para a nossa justificação é a obra de Cristo. E se algum mérito há em nossas obras, essa só faz sentido. E é capaz de agradar a Deus na medida em que acontece como rendição em resposta à obra de Cristo na cruz. É isso. Para finalizar, uma outra curiosidade sobre o debate de Heidelberg é que havia ali entre os observadores um homem chamado Martin Bucer, este que viria a ser conhecido como o Reformador de Estrasburgo. Estrasburgo imediatamente nos leva a lembrar da França. Quem é o reformador que também logo vem à nossa mente quando pensamos na França? Isso mesmo, João Calvino. Martin Bucer, ele conviveu depois com João Calvino na França e ali ambos exerceram grande influência nos movimentos de reforma. Bucer esteve, inclusive, envolvido no famigerado episódio da condenação de Miguel Serveto, que estava envolvido numa polêmica lá a respeito da Trindade. Depois, Martin Bucer acabou na Inglaterra, ele acabou como professor em Cambridge e ajudou ali a influenciar o protestantismo inglês, o chamado anglicanismo. Mas, claro, tudo isso trago como curiosidade, é uma outra história. E então, pergunto para você já conhecia as teses de Lutero apresentadas no debate de Heidelberg? Deus abençoe você, seja você uma bênção.